Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de microbiologia, né? Infelizmente é a primeira, e já não vamos lá tocando aqueles pontinhos básicos, e porque já fizemos menção, acredito que já tivemos isso todas as vezes na sala de aulas, e para já a gente vai vendo. Então, logo de princípio, vamos perceber uma coisa, que, olha, o diagnóstico microbiológico, ele não é usar, não sei, eu é usar para diagnóstico microbiológico, pensar que não é algo tão simples quanto bebetar o soro, colocar naquele período de teste rápido, não. É, então, nós estamos a falar de um diagnóstico que realmente tem bastante padronização e precisa mesmo de uma observação ou de uma atenção milimétrica de tudo que quando for feito nesse processo. Ok? Temos aqui os nossos objetivos. Vamos tentar ver um pouco se há alguma relação entre meio de cultura ou não. Ou seja, entre meio de cultura e amostra ou não. E também vermos se eu tenho um meio de cultura, há uma relação e o patógeno, o que é que eu devo saber? Ok? O que é que eu tenho que saber tendo um diagnóstico provisório ou uma requisição que pede, digamos, para se pesquisar um certo tipo aí, há uma necessidade de eu saber alguma relação ou não. E como já bem se sabe, a amostra como uma parte retirada de um todo que deve conter essa característica bastante interessante, né? A representatividade. É preciso que a amostra seja representativa e também temos aí o meio de cultura que vai ser aquela composição dos produtos ou digamos de substâncias nutritivas, algumas inibitórias, que vão poder me facilitar para o isolamento, o crescimento de um certo microorganismo, né, para posterior estudo. Temos esse diagnóstico, podes parar aí o vídeo para poderes notar isso, não vamos dar essa atenção toda de ver esses passos todos, nosso objetivo, se colocamos enfim. E temos aqui as amostras, tem aí a amostra de urina e os meios de cultura que podem ser usados, Clade, McConaughey, Blood Agar, Agar Sangue, né? Lerington, ok? Temos ainda aí para amostra de fezes, XLD, CS, Ecton, Selenide, DCBS. Então, isso estamos a ver de forma corrida, realmente, porque teremos uma oportunidade ainda neste vídeo, ok? Ainda neste vídeo, de percebermos cada meio que está aqui. Temos aí as secreções mesmo esferidas, estamos aí com essa lista dos meios de cultura que podem ser usados. E passamos nós aí que também temos aí uma cultura, vamos encontrar aí blood agar sangue, e temos aí agar chocolate, BHI, por aí companhia. E nós temos esse quadro que é aqui onde tudo vai aquecer, ok? Temos agar, nós temos aqui o saborão. Esse meio, na verdade, ele é seletivo, né? Ele vai selecionar o crescimento dos fungos, né? Das leveduras e bolores. Então, ele é geralmente meio claro, amarelo claro, ok? Então, ele é usado para o isolamento de fungos patogênicos, dermatófitos e as leveduras, nesse caso, para a nossa cândida. Nossa cândida, ela é pesquisada com esse tipo de meio. E porque ele vai ser específico para fungos. Qual é a característica? Será que há alguma coisa interessante que lhe faz ser específico a fungos? Sim. Nós temos aí o pH dele. O pH desse meio está em torno de 5,6. Está em torno de 5,6. E isso faz com que dê mais privilégio de crescerem só os fungos, inibindo nesse caso o crescimento de outros micro-organismos, ok? Então temos aí o XLD que ele traz a característica dupla, a seletividade e a diferenciação.
Então ele vai selecionar as enterobactérias para poderem crescer e inibir os outros micro-organismos. Então, ele vai também, na característica de diferenciação, ele vai nos ajudar a ver, a termos aquela ideia de forma assim, fenotípica, ou seja, observando, né, com os olhos, vermos se estamos diante de uma salmonela ou de uma shigella, ok? Então, nós desde já temos que saber uma coisa, Agora, se houver, neste caso, se houver a produção ou seja, o meio ficar com colônias, ou seja, sendo pontinhos pretos, né? Ou também ficando incolores, né? Ou seja, transparentes. Então, tenho que saber se fica assim, quem é, e se fica de outro jeito, quem pode ser, ok? Então, nós temos aí, se ficarem colônias pretas, aí estamos diante de uma salmonela. A salmonela fica preto por causa também da produção, do H2S, do sulfato de hidrogênio, ok? Então, o meio fica acoplado de citrato de ferro amoniacal. Então, esse composto é essencial, porque sem esse composto não tem como a nossa salmonela produzir, neste caso, o sulfato de hidrogênio, que vai dar essa característica de diferenciação desses dois, salmonela e shigella. Isso, lembrar que isso vale mesmo para HRSS, vamos ver se está lá no fundo, vamos ver também. Temos aí o meio AMB, eosine methylene blue, ok? Eosine azul de metileno. Então, ele também traz uma característica dupla da seletividade e da diferenciação. Ele vai fazer com que as gram negativas cresçam, as gram positivas não cresçam. Então, também vai, em termos de diferenciação, é por causa de lactose. Então, ele também é acoplado à lactose, mas também temos uma característica que temos que prestar bastante atenção aqui no meio M, ok? Ele traz nesse caso lactose e sacarose, são dois açúcares, ok? Mas tem alguns micro-organismos que fazem essa fermentação, ou seja, que metabolizam esses dois açúcares, não de forma tão potencial assim, ok? Então, esses vão ficar com colônias azuis escuras. Mas temos que lembrar que a hercínia enterocolítica fermenta a sacarose, porém, ok? Porém, acaba se identificando de certa forma um pouco com aqueles que fermentam lactose. Então, há que ter essa atenção. Então, temos também Escherichia coli, a Candida camphor. Então, esses produzem um brilho metálico característico, né? O típico. Ok, temos o nosso meio aí, CLED, que ele tem a característica de diferenciação, é diferencial. Nós não dissemos aí que ele é seletivo, mas também vamos perceber a característica, o poder de seletividade que ele pode ter, né? De forma, com aquela percentagem muito reduzida, ok? Mas nós não dissemos que é diferencial, ou seja, ele é seletivo. Então, diferencia os fermentadores dos não fermentadores, neste caso da lactose. Ficou com a lactose positiva, colônias amarelas, lactose negativa, colônias azuis. Então, ele é bem famoso para o cultivo das amostras de urina, para também se fazer a contagem, ok? Para fazermos essa contagem também é útil. Então, temos essa característica, ele evita o streaming de proteínas, que seria uma característica meio de seletividade, ok? Como é que isso acontece? A composição, né? A deficiência, ele diz o que no próprio nome, é Cysteine Lactose Electrolyte Deficient. Então, o meio traz uma deficiência, uma certa deficiência dos eletrólitos, ok? O que vai fazendo com que o proteus ele não possa proliferar-se com aquela intensidade, ou seja, inibindo a proliferação excessiva de proteus. O que, se não tivéssemos essa deficiência dos eletrólitos, tivéssemos mais, e ele sentir-se à vontade do proteus, seria complicado fazer, neste caso, a urocultura, com esse meio de cultura, ok?
Lembrar que ele ou seja, permite grande microorganismo o seu crescimento. Seria complicado no sentido de que haveria a formação do famoso véu de proteus. Então, a deficiência de eletrólise que faz parte do nos dá essa característica, nos simplifica a vida. Tudo bem, temos aí depois uma Conquei. E uma Conquei ele também traz dupla característica, a seletividade e a diferenciação. Ele vai dizer gram positivo é para ficar relaxado, aqui só pode crescer gram negativo. Então também me fazendo saber se há fermentação ou não de lactose. Fermentou lactose, vai ficar rosa. Ficou incolor, não fermentou lactose. Ok? Essa aqui é mais usada também para isolamento das enterobactérias, né? Das enterobactérias. Temos aí o agar chocolate, né? O agar chocolate, que ele é meio enriquecido, né? Ele é meio enriquecido, ele fica, ou seja, ele é um produto das amostras, das hemácias, não amostras, é produto das hemácias e dos eritrócitos utilizados. Então, ele, a partir do sangue pré-aquecido, né, é a partir do sangue pré-aquecido que vai se formular esse tipo de agar. Então, ele é importante porque vai nos ajudar a pesquisar micro-organismos fastidiosos, aqueles bem preguiçosos que não querem trabalhar, querem tudo na mesa, ok? Que estamos a falar das genicérias, estamos a falar das hemófilos, né? De hemófilos e a Neisseria, né? Então, e nessas situações, vamos perceber uma coisa, que ele vai inibir as gram positivas, né? Ok? Desculpa, não gram positivas. Ele vai fazendo o quê? Ele com essa configuração, com essa configuração que já não precisa, não precisa mais de quem seja forte para poder paralisar as hemácias, temos esse crescimento aí, ok? Temos o HRS, depois daí lembrar que faz-se outra subcultura companhia. Temos o HRSS. Temos o HRSS, ele vai ter a dupla característica da seletividade e a diferenciação. Então, ele vai selecionar simplesmente o crescimento das enterobactérias, né? Seleciona o crescimento das enterobactérias. Já sabemos, se for Shigella, incolor. Salmonella, preto. Por quê? Porque produz H2S. Já sabemos, isso aí não pode ser da cabeça. Ok? Salmonella, ele vai ficar com cinto preto, Shigella vai ficar transparente, tá percebendo? Então, isso também é eficaz para poder se pesquisar esses dois patógenos, ou esses dois grupos de patógenos. Estamos ainda continuando aqui, vamos ter o agar-sangue. O agar-sangue. Então, ele é enriquecido e diferenciado. Então, o que lhe confere a característica de diferenciação é o grau de hemólise. Porque, como estamos a falar de agar, que neste caso é formulado a partir do sangue também, em base de agar, mas contém do sangue, que esse sangue tem massas íntegras, ok? Então, um organismo que vai crescer quando for alisar as hemácias, nós vamos poder perceber a diferenciação através do grau de hemólise, que podem ser, digamos, podemos ter beta-hemólise, alfa-hemólise e a gama, ok? Lembrar que também temos extrato, né, de leveduras, algumas peptonas, por aí sais, ok, cloreto de sódio, né, desse tipo de meio. Temos aí H-nutriente, que não traz alguma diferenciação, nem alguma seletividade. Temos aí o mantol salgado. Ele traz a dupla característica da seletividade e a diferenciação. Significa que ele vai permitir o crescimento de Staphylococcus. E também vai nos poder dar a diferenciação através da fermentação de manitol. Ok?
Então, se fica amarelo, então já sabemos, Staphylococcus aureus. Então, podemos usar essas amostras aí para esse diagnóstico. Então, agora a dúvida ou a questão, como é que ele vai selecionar os Staphylococcus? Como é que ele seleciona os Staphylococcus, deixando os outros não crescer? Como? Então, ele vai inibir tanto as gram negativas quanto as gram positivas, com a exceção, nesse caso, desse microorganismo aí, ok? Então, o que vimos lá no CLED, que o mais tocante aí era a deficiência de eletrólitos. Estamos também aqui com manitol, que tem uma concentração alta do sal, que é cerca de 7,5%, né? 7,5%. Então, ele traz essa concentração de sal, que já se destaca alta, ok? Inibindo, neste caso, a maioria das bactérias, permitindo simplesmente o crescimento do Staphylococcus. E o aureus vai se destacar através, neste caso, da produção do ácido, né? Que vai mudar, neste caso, a coloração do vermelho de fenol para o amarelo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então é só anotar aí. Anota e anota. Vamos depois para o Tair Martin. Tia Martinha. O que é que faz Tia Martinha aqui? Agora, o Tair Martin, ele é seletivo, tem a característica de seletividade, de nos poder deixar crescer simplesmente a nascer. Aqui, cada um está escolhendo o meio dele para crescer. Ora Staphylococcus aureus, quer mantol, ora Neisseria, quer Tair Martin. Mas ok, tudo bem, fazer mais como? Tair Martin. Como é que ele vai fazer com que só a Neisseria cresça? Né? Como é que ele vai fazer isso aí? Ele vai fazer isso através, nesse caso, o que lhe confere isso é a sua composição. Ok? E a sua composição. Já sabemos. Ele vai trazer, além daqueles nutrientes ali que a nossa Neisseria precisa para crescer, já temos também acoplamento do que? Acoplamento de fármacos, de alguns antibióticos aí. Ok? Até que costuma-se abreviar isso em VCT. Vamos descobrir se é isso ou não, desmascarando um por um. Temos a vancomicina, que vai inibir as gram positivas. Temos a cistina, que vai inibir as gram negativas. Temos a trimethoprim, que vai eliminar proteus. Então, elimina proteus. Além disso, também temos a anistanina para o caso das leveduras. Então, já temos essa configuração toda. Temos essa configuração e realmente a nossa Neisseria, nessas condições, vai crescer. Ok? Temos ainda o nosso outro meio aí, que é TCBS. Que ele vai ser seletivo. Então, ele é eficaz para isolar as espécies de víbrio, porque, ou seja, ele vai fazer o que? Ele inibe as gram negativas, né? Tanto as positivas, ok? Então, temos também a adição de um açúcar aí, de um açúcar. Então, realmente sacarose, que os que vão fermentar a sacarose vão formar colônias amarelas, e as que metabolizam o citrato vão formar azuis. Então temos dois açúcares aí com essa característica, ok? Que vão poder nos passar. Temos Equitone. Ele tem a dupla característica da seletividade e a diferenciação. Agora, ele vai dizer, não, aqui só podem crescer enterobactérias. Se você não é enterobactéria, é para melhor passear. Voltamos a encontrar os nossos amiguinhos de novo, os nossos amiguinhos, a Salmonella e Shigella, os famosos
Salmonella e Shigella. Já sabemos, não há necessidade de falar mais nada, todos já sabemos. Salmonella como é que fica? Preto. Por causa do que? H2S. Shigella não produz. Fica como? Transparente. Fechamos o assunto. E temos aí BHI, que é Brain Heart Infusion. Estamos a falar aí de infusão cérebro-coração. Agora, esse aqui, esse é enriquecido, ok? Esse é enriquecido, ele é rico em nutrientes, também é eficaz para as hemogloburas, também aí para alguns fungos exigentes, eu tenho uma tarefa que eu vou dar a vocês. Pedia mesmo que pudessem prestar bastante atenção. Pedia mesmo que prestassem bastante atenção aonde na aula e vão poder dar os vossos comentários aí. Vão dar os vossos comentários sobre a próxima aula que nós podemos preparar. Ok? Pelo menos já temos uma visão geral dos principais meios usados. Temos uma visão geral que se eu tenho fulano pelo menos é composto por isso. E ele só permite fazer isso. E aqui. Ok? E se cresce o fulano, fica assim. Se cresce aquele ali, fica assim. Então, como é que realmente nós vamos fazer essas menções? Como é que isso vai funcionar? Vocês podem ver aí, poder ver se a próxima aula poderá ser só de hemocultura. Desmascaramos a hemocultura a partir da coleta da amostra, a partir da coleta mesmo. Da coleta, armazenamento, companhia, aquela confusão toda, esse processo todo, até a gente ter o TCA. Pode também nos recomendar pegar a coprocultura. Além da coprocultura, também podemos pegar algumas hemoculturas, caso de sepsis aí e companhia, ok? Então eu espero pelas vossas contribuições aqui. Vão deixar aí na descrição, vão deixar aí nos comentários o que é que nós podemos trazer na próxima aula. Já com imagens, claro, com imagens, né? Dessas características todas, trazendo imagens. Ok, tá assim, companhia, ok? E já acabei trazendo aí algumas imagens só para a gente fazer alguma apreciação, ok? Também a mesma coisa. E tem essa literatura que eu recomendo bastante, e principalmente o primeiro módulo. O primeiro módulo gosto bastante, gosto muito do primeiro módulo, um módulo muito bom. Ou seja, nem é módulo, já costumo dizer módulo, nem é módulo, é um manual muito bom, mesmo com 2.000 e poucas palavras, ou seja, páginas. Estou a gostar de ler, esse manual. Biologia me traz muita coisa nova, que talvez eu não sabia, fiz formação, nem algumas coisas aqui, estou a saber agora, coisas muito interessantes mesmo na biologia. Está a valer e muito. Agora, terminando por aqui, fica com Deus e aquele abraço. Vocês já sabem, qualquer coisa, eles entram em contato. Então, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, se inscrevam, convidem mais pessoas para fortalecer o nosso canal, para contribuir para o crescimento do nosso canal, ok? E tudo isso vai fazer com que a gente chegue lá. E antes de terminar, antes de eu sumir, eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante. Temos muita coisa a se dizer, porque não dirigir, não sei o que. Nós temos que acreditar em nós primeiro, temos que acreditar em nós. Acreditar que nós vamos conseguir. E se alguém conseguiu, o que é que pode nos impedir de conseguir? Só temos que ler, termos fontes, estarmos rodeados de pessoas mesmo que querem realmente que a gente chegue lá e tentarmos dar o nosso máximo. Lembrar que nada é fácil nesta terra e nada de vir assim do nada, nada. Temos que ir batalhar. Vamos desdobrar as nossas leituras, vamos optar em procurar fontes bem credíveis para ter aquela informação, aquele conhecimento coeso, né? Para falar coisa com coisa aqui, ok? Então, portanto, fico por aqui. Espero que vocês continuem a gozar bom início de semana laboral. Fiquem com Deus e fui!